Sabe aquele jogo que você termina, e mesmo depois de anos, ele continua na sua cabeça? Aquele que você volta e joga de novo, e mesmo assim, sempre descobre alguma coisinha nova? Pois é, mano, o GTA San Andreas é exatamente assim, cada jogada vem algo novo que você não sabia, tem coisas que até hoje estão sendo descobertas. Bom, hoje eu quero bater um papo com vocês, sobre um dos jogos mais gigantescos, ambiciosos e revolucionários que a gente já viu na história dos games. E mano, o GTA San Andreas foi um jogo que, se a gente parar pra pensar, estava muitos, mas muitos anos à frente do seu tempo. E não à toa que hoje a gente tá em 2025, com jogos com gráficos ultra realistas, mundos abertos com tecnologia absurda, e os caramba 4. Lá atrás em 2004 a Rockstar já tava entregando um mundo aberto tão vivo, tão cheio de detalhes, com tanta liberdade, que tem jogo atual que ainda apanha feio pra ele. E você deve saber muito bem disso. E sabe o que é mais louco? GTA San Andreas não era só grande, ele era inteligente, variado, e tinha sistemas que muitos jogos só foram ter anos depois. Então, nesse vídeo, eu quero te levar de volta para 2004 para lembrar tudo que esse jogo entregou, não só o mapa gigante, mas também os veículos, as armas, o sistema de RPG, a personalização, as missões insanas, os personagens marcantes, e até as lendas bizarras que até hoje fazem a galera criar teorias no Reddit. Se você é fã de GTA, ou mesmo se só jogou de passagem um dos jogos da franquia, fica comigo até o final porque esse vídeo vai te fazer olhar pro San Andreas de um jeito ainda mais especial. Bora nessa? Mas antes de começar o vídeo galera, deixe um like para ajudar no trampo do vídeo, ficarei muito grato por uma simples ação, e também se inscreva no canal para não perder nenhum vídeo. Então bora! Cara, se tem uma coisa que já impressionava logo de cara em GTA San Andreas, era o tamanho do mapa. Na moral, naquela época, o conceito de mundo aberto já existia, claro, a própria Rockstar já tinha feito isso com o Vice City e o GTA 3, mas com o San Andreas, os caras simplesmente chutaram a porta. A gente não tava mais preso a uma cidade só. Aqui, eram 3 cidades completamente diferentes, Los Santos, San Fierro e Las Venturas, cada uma com sua própria identidade, sua própria atmosfera, e o mais absurdo, sem tela de load entre elas, você pegava o carro, a moto, ou até um avião, e simplesmente atravessava o mapa todo, sem interrupção. E o mais louco, era como tudo parecia vivo. Tinha o centro urbano de Los Santos, com aquele clima de periferia, de guerra de gangues, com grafite nos muros, polícia patrulhando, gente correndo no meio da rua. Depois você ia pra San Fierro, que já tinha uma pegada totalmente diferente, mais urbana, cheia de ladeiras, inspirada em São Francisco. E por fim, Las Venturas, com aquele clima de deserto, cassinos, letreiros luminosos, e até mesmo um aeroporto no meio do nada. E não era só a cidade, né? Tinha interior, tinha fazenda, tinha montanha. Cara, quantos de nós já não passamos horas só explorando o mapa, só pegando um carro qualquer e dirigindo sem rumo, só pra ver o que a gente encontrava no caminho? E aí entra outro detalhe, o quanto o mapa era diversificado em termos de terreno e ambientação. Você saía de uma área totalmente urbana, e de repente estava em um campo aberto, com trilhos de trem, com uma neblina pesada de manhã cedo, ou então no meio do deserto, com aquele pôr do sol laranja absurdo que o jogo entregava, e tudo isso rodando num PlayStation 2. E o jogo não te forçava a seguir um caminho linear, você podia ignorar completamente a missão principal por horas, e ficar só explorando, fazendo bobagem, procurando lugar para pular de paraquedas, ou até indo caçar os easter eggs escondidos. Ah, e falando em exploração, como esquecer das áreas secretas? Tipo a Área 69, aquele laboratório militar secreto no meio do deserto, que já alimentava 1001 teorias de alienígenas e conspirações. A liberdade que o San Andreas dava, não era só de movimentação, mas de escolha. Você podia viver o jogo do jeito que quisesse. Se quisesse só sair atropelando NPCs, podia. Se quisesse ficar rico no cassino, dava. Se quisesse virar o terror da vizinhança, tinha como também. E o mais impressionante é que, mesmo com esse tamanho todo, o jogo tinha um nível de detalhe que, pra época, era surreal. As rádios tocando músicas reais, os pedestres reagindo ao que você fazia, e cada canto do mapa parecia ter sido pensado com carinho. E essa foi só a primeira camada, o mapa, a liberdade, e o convite para você fazer o que quiser dentro daquele mundo virtual. Mas, se você acha que o San Andreas parava por aí, segura aí, porque agora, vamos falar de um dos pontos mais incríveis, o sistema de RPG, a evolução do CJ, e como o jogo fazia você se sentir realmente parte daquele universo. Se tem uma coisa que fez o San Andreas se destacar ainda mais, foi o jeito como ele tratou o personagem principal, o CJ.
Cara, pela primeira vez na história da franquia, a gente tinha um protagonista que realmente evoluía junto com o jogador. Não era só fazer missão atrás de missão, o jogo te dava a liberdade de moldar o CJ do jeito que você quisesse. Quer fazer o CJ virar um fisiculturista? Beleza, era só ir pra academia, levantar peso, fazer esteira, e o cara virava um monstro. Agora, se você fosse mais preguiçoso, e passasse o tempo todo só comendo fast food nos restaurantes, o CJ engordava, ficava barrigudo mesmo, com direito a falas e animações diferentes. Até em algumas missões você não conseguia fazer, pelo fato de ter deixado o CJ gordão. O próprio personagem começava a ficar mais lento, com menos fôlego, e até os NPCs começavam a zoar ele na rua. Cara, isso era insano pra época. E não parava por aí, ainda tinha aquela questão das habilidades de combate. Se você treinasse boxe, kung fu ou muay thai, o CJ aprendia golpes novos, e a movimentação dele mudava nas lutas de rua. Você tinha até como melhorar a mira com armas, só praticando nos tiroteios ou no campo de tiro, ou atirando em qualquer lugar, curtindo mesmo. Outra coisa que deixava o jogo ainda mais único, era o sistema de resistência física. Se você corresse bastante, pedalasse ou nadasse, o CJ ia ganhando mais fôlego, e começava a aguentar mais tempo sem cansar. E falando em natação, cara, isso foi outro marco. Depois de anos morrendo ao cair na água nos GTAs anteriores, finalmente, a gente podia nadar, e não era só uma animação genérica, tinha resistência, tinha profundidade, e até dava pra morrer afogado se ficasse tempo demais. Agora, vamos falar da personalização visual, porque aí o jogo brincava com a nossa criatividade. Roupas, sapatos, bonés, correntes de ouro, relógios, cada loja de roupa tinha um estilo diferente. Tinha roupa de gangue, de skatista, de social, se você quisesse, dava até pra deixar o CJ todo zoado, com combinações horríveis só pra rir. E não podia faltar o barbeiro, né? Quantas vezes a gente não gastou minutos e minutos só escolhendo o corte de cabelo? E o mais engraçado, era que o CJ entrava careca, e saía de lá com um Black Power Master ultra gigantesco, como se fosse mágica, mas ninguém se importava, porque isso virou parte do charme do jogo. Ah, e as tatuagens também, você podia tatuar o CJ inteiro, nos braços, nas costas, no peito, e dependendo das escolhas, os NPCs comentavam. A galera da Grove Street elogiava se você usasse verde ou colocasse a tatuagem da gangue. E até as estatísticas de respeito, sex appeal e musculatura, influenciavam como os NPCs reagiam a você, e até o jeito que as namoradas se interessavam. Sim, o CJ também tinha namoradas, e cada uma com sua própria personalidade. Tinha a policial, tinha a Denise, que morava do lado do CJ, tinha a mecânica, e mais outras também, e cada uma gostava de um CJ diferente. Se você fosse muito magrelo, uma delas nem queria papo, se você fosse muito gordo, outra já não curtia, e se você tratasse mal, ela te largava. Cara, tudo isso fazia com que a gente se sentisse realmente dentro daquele mundo. Não era só sobre zerar o jogo, era sobre viver aquela vida, ser o CJ de verdade. E o mais incrível, é que tudo isso que eu tô te falando, foi feito em 2004, num hardware super limitado. Hoje parece simples, mas na época, era praticamente um sonho de liberdade e personalização. E o que mais impressionava, é que, por mais que você pudesse moldar o CJ do seu jeito, o mundo ao redor dele também reagia a tudo isso. As gangues, os NPCs, os policiais, cada decisão sua, tinha uma consequência. Mas calma, porque isso é só o começo, a gente ainda tem que falar dos veículos, das armas, das missões, e principalmente, dos personagens inesquecíveis que o San Andreas trouxe pra gente. Agora, se tem uma coisa que fazia a gente perder horas e horas no San Andreas, era a quantidade absurda de veículos e armas. Sério, parece até piada, mas o jogo tinha de tudo. Cara, pensa em qualquer tipo de transporte, o San Andreas provavelmente tinha. Carros de todos os estilos, dos esportivos aos mais simples, aqueles carros pesadões, carros de luxo, aqueles carros de hip hop, que dançava, você podia colocar de tudo no carro, suspensão, rodas novas, pintar o carro, e muito mais. A gente podia até participar de competições de dança com o carro, lembra disso? Tinha também motos, desde as de velocidade, até aquelas de trilha, pra quem curtia pegar um off-road. E falando em off-road, os jipes e caminhonetes também eram uma delícia de dirigir nas estradas de terra e nas montanhas. E não parava nos veículos de chão, né? A gente tinha aviões, pequenos, grandes, caças militares, e até o Hydra, aquele jato que voava e pairava no ar, que virou obsessão de muita gente na época. Sem falar dos helicópteros, e até bicicleta. Dava pra ficar mandando manobras, pulando rampas, era uma diversão à parte. E sem contar com as rádios, que eram as melhores da franquia, o GTA San Andreas e o GTA Vice City tinham as melhores músicas nas rádios de todos os tempos, só músicas de respeito, desde dos anos 80 e 90, a hip hop, rock, e uma paulada pra você colocar na sua playlist. Ah, e lembra dos trens?
Sim, dava pra entrar nos trilhos, e até dirigir um trem. Mano, que outro jogo da época te dava essa possibilidade? E se você fosse mais radical, dava até pra roubar um tanque de guerra ou um jetpack militar direto da Área 69. Agora, vamos falar das armas, porque aqui o San Andreas também dava um show. Não era só sobre pegar uma pistola e sair atirando. O jogo tinha categorias completas de armas. Tinha pistolas, metralhadoras, escopetas, rifles de precisão, bazuca, lança-chamas, e até uma serra elétrica. E detalhe, a mira melhorava com o tempo de uso. Quanto mais você usava uma arma, mais habilidoso o CJ ficava com ela. Eu já falei sobre que você pode ficar atirando por aí, e ao mesmo tempo, te diverte, e deixa o CJ igual um ritmo. Você passava de um iniciante que mal segurava a arma direito, para um verdadeiro soldado, podendo até atirar correndo, ou mirando com mais precisão. Sem contar o sistema de duplas, lembra? Dava para segurar duas pistolas ou duas metralhadoras ao mesmo tempo, e sair atirando estilo filme de ação. E o que tornava tudo ainda mais divertido, era a física maluca e os bugs que só deixavam tudo mais engraçado. Quantas vezes a gente não pegou um carro, subiu uma montanha, bateu numa pedra, e o carro simplesmente saiu voando? Ou então, aquelas explosões em cadeia, onde você jogava um míssil, e a cidade inteira virava um campo de guerra. E além de tudo isso, o jogo ainda te dava atividades extras, tipo ser taxista, bombeiro, policial, paramédico, piloto de avião, entregador de pizza. Cada veículo tinha sua missão secundária, e cada uma tinha uma recompensa. Ao finalizar os níveis, cada um te recompensava com mais vida, mais colete, e etc. E tudo isso aumentava ainda mais a imersão. Você nunca sabia o que ia fazer quando ligava o videogame. Podia passar a tarde inteira só andando de bicicleta pela cidade, ou fazendo rampa de moto nas montanhas, ou então, dominando territórios de gangue com fuzil na mão. E o melhor de tudo, o jogo deixava você escolher. Não tinha um roteiro te forçando. Você era o dono da sua história. E olha, isso ainda nem é tudo, porque agora, chegou a hora de falar dos personagens, da trama, e de como San Andreas conseguiu criar uma narrativa que, mesmo sendo um sandbox maluco, ainda conseguia te prender na tela como se fosse um filme de Hollywood. Vamos falar de uma das coisas que realmente fez o GTA San Andreas entrar pra história, os personagens, e a história. Cara, o CJ não era só mais um protagonista genérico, ele era um personagem com personalidade, com conflitos, com crescimento. Desde a primeira missão, quando ele volta pra Los Santos por causa da morte da mãe, a gente já sente o peso emocional da história. E o mais incrível, é que o CJ evolui junto com a gente. Ele começa sendo um cara meio perdido, meio deslocado, e aos poucos, vai ganhando confiança, respeito, e se tornando um verdadeiro líder de gangue. E claro, a gente não pode falar do CJ sem lembrar dos personagens que estavam ao redor dele. Big Smoke, aquele personagem que parecia ser o amigão, o parceiro de todas as horas, mas que no fundo tava traindo todo mundo por poder e dinheiro. Aquele discurso do Big Smoke no final, é até hoje uma das cenas mais memoráveis de toda a franquia GTA. E tem também o Ryder, outro traíra que no começo fazia a gente rir com as atitudes malucas, mas que depois mostrou quem realmente era. Do outro lado, a gente tinha o Switch, o irmão mais velho do CJ, o cara que queria manter a Grove Street unida, que mesmo com todas as falhas, era o único que realmente se importava com a família e com a comunidade. E como não lembrar da Kendo, a irmã do CJ, sempre botando juízo na cabeça dele, e o César, o cunhado mexicano, gente boa, que ajudou o CJ em vários momentos importantes. E além da família, o jogo ainda te apresentava personagens completamente insanos, tipo Ozzy, o líder da tríade, cego, mas que era um dos melhores estrategistas do jogo, e o Toreno, aquele agente do governo que parecia saber tudo, que manipulava o CJ como se fosse uma marionete. Cada missão, cada diálogo, parecia ter sido escrito com muito cuidado. Tinha humor, tinha drama, tinha tensão, tinha traição. Era um enredo que parecia um filme, mas com a vantagem de que a gente era o protagonista. E falando das missões, cara, quantas foram inesquecíveis, né? A missão do trem, com o Big Smoke mandando aquele clássico, Follow the Train CJ, virou meme, virou frase de camiseta, virou história. Teve também a missão de invadir a Área 69, aquele momento em que a gente sentia que o jogo tava indo pra um nível de loucura que só GTA consegue fazer. Sem falar das guerras de territórios, onde a gente tinha que pintar a Grove Street de verde de novo, enfrentando os balas, os vagos, e dominando bairro por bairro. E o que dizer das missões no deserto? Aquelas onde o CJ começa a trabalhar com o Toreno, invadindo trens, roubando equipamentos militares, usando jetpack. Parecia que o jogo ficava cada vez mais épico. E quando a gente achava que já tinha visto de tudo, vem Las Venturas, com as missões do cassino, o golpe cinematográfico que o CJ arma para roubar o Calígulas Cassino, com direito à infiltração, hackeamento, a sabotagem de energia, e fuga de helicóptero.
O GTA San Andreas era uma mistura perfeita de mundo aberto, liberdade, e uma narrativa que te prendia de verdade. Cada personagem era único, cada missão tinha uma vibe diferente, e cada momento do jogo parecia ter sido feito para ficar marcado na memória. E o mais louco é que, mesmo com tanta missão marcante, o jogo ainda tinha espaço para você criar suas próprias histórias, brincar no mundo aberto, explorar, fazer o que quisesse. Bom, indo para a última coisa para falar dessa lenda, não podemos deixar passar as lendas e mistérios do jogo que até hoje são discutidas. Quem jogou San Andreas na época, com certeza passou horas explorando o mapa, indo para aqueles lugares que não tinham missão nenhuma, só para ver se encontrava algo estranho, algo escondido, alguma resposta para as teorias malucas que rolavam na internet. E vamos ser sinceros, o próprio jogo parecia alimentar esse tipo de curiosidade. Quantas vezes você ouviu falar do Bigfoot? Quantas vezes você não pegou uma moto, foi até o meio da floresta, de noite, com neblina, só para ver se dava de cara com alguma criatura estranha? Mesmo sem nenhum Bigfoot programado de verdade, o clima do jogo fazia a gente acreditar que ele podia estar ali, em algum canto, só esperando você baixar a guarda. E o que dizer da Área 69, um lugar totalmente secreto, cercado por segurança, com alarmes, e com um dos maiores mistérios da história do GTA. Até hoje a galera se pergunta, o que mais tinha lá dentro? Por que tanto segredo? O que a Rockstar queria esconder? Sem falar do suposto fantasma da mãe do CJ, na casa do CJ, havia boatos que a mãe do CJ aparecia lá, era assustador, mano. E as luzes misteriosas no céu? Os supostos OVNIs, o serial killer do deserto, tudo virava teoria, tudo virava vídeo, tudo alimentava a imaginação da galera. Mas o mais impressionante é que, mesmo com tanta coisa não oficial, a Rockstar parecia fazer de propósito, ela sabia que o mistério fazia parte da diversão. E é por isso que até hoje, 20 anos depois, o San Andreas ainda é um dos jogos mais comentados, mais jogados, e mais explorados da história. E o impacto cultural dele, não foi só dentro da comunidade gamer, o jogo virou um marco na cultura pop. Quantas músicas das rádios a gente não decorou? Quantas frases dos personagens viraram meme? O San Andreas moldou uma geração inteira. Influenciou criadores de conteúdo, youtubers, e uma galera, fez parte da infância e adolescência de muita gente. E até hoje, tem modders criando conteúdo novo, tem gente refazendo o mapa, tem servidor de RP baseado só no San Andreas, e até versões mobile rodando em celulares simples. É aquele tipo de jogo que, mesmo que você fique anos sem jogar, quando ouve a trilha sonora, ou vê uma imagem, na hora bate aquela nostalgia absurda. E tudo isso, graças ao nível de detalhe, ao cuidado, e ao amor que a Rockstar colocou nesse projeto. Mas antes de encerrar, tem mais uma coisa que a gente precisa conversar. Porque, mesmo depois de tantos anos, mesmo com tantos jogos novos, o San Andreas ainda é considerado, por muita gente, o melhor GTA de todos os tempos. Então, depois de tudo isso que a gente falou, é impossível não olhar pro GTA San Andreas com um respeito absurdo. Porque, pensa comigo, era 2004, os consoles tinham limitações técnicas gigantescas, e mesmo assim, a Rockstar entregou um jogo com um mapa gigante, com liberdade nunca antes vista, com personalização de personagem, com sistema de RPG, com veículos para todos os gostos, rádios inesquecíveis, com uma história profunda, com personagens marcantes, e ainda recheado de segredos, mistérios e detalhes que até hoje fazem a galera teorizar. O San Andreas foi mais do que um simples jogo de mundo aberto, ele foi uma experiência. Foi aquele tipo de jogo que, quando você desligava o videogame, a cabeça ainda ficava lá, em Los Santos, nas ruas da Grove Street, nas trilhas do deserto, nas ladeiras de San Fierro, ou nas luzes chamativas de Las Venturas. E o mais louco, é que ele envelheceu de um jeito diferente. Mesmo com os gráficos ultrapassados, mesmo com os bugs, o charme, a personalidade, e principalmente a liberdade, continuam vivos. A comunidade nunca deixou o San Andreas morrer. Até hoje tem mod novo saindo, servidores de roleplay ativos, remakes feitos por fãs, desafios, e claro, vídeos como esse aqui, feitos por gente que ainda tem um carinho gigante por esse jogo. E sabe por quê? Porque o San Andreas fez parte da nossa vida, fez parte da nossa infância, da nossa adolescência, das nossas conversas com os amigos na escola, ou daquele primo mais velho que te deixava jogar escondido. GTA San Andreas foi, e ainda é, um daqueles jogos que marcam uma geração inteira. E se você jogou, se viveu tudo isso, sabe exatamente o que eu tô falando. Então, fica aqui o meu respeito, o meu carinho, e o meu agradecimento, por tudo que o San Andreas representou, e ainda representa. E agora, eu quero saber de você, qual foi o momento mais marcante que você viveu nesse jogo? Qual missão te deixou preso na tela? Qual teoria maluca você acreditava? Deixa aí nos comentários. Bom galera, esse foi o vídeo.
Espero que tenha gostado. Se você chegou até aqui, mano, você é fera demais. Muito obrigado de verdade. Bom, até a próxima, galera.